O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Nós expomos a palavra, mas tematizando também, para dar uma direção, não é? Qual é a qualidade do seu sal? Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, eu vou desistir de mexer com macarrão. Um dia eu quis surpreender a Elaine, a nossa matriarca, né? E eu disse, eu vou adiantar a coisa, eu vou fazer o macarrão. Falei para ela na sala, fique aí, eu vou preparar, deixa comigo. Sábado é dia tradicional de macarrão e ela tem cada receita diferente sempre, mas eu disse, é comigo agora. Eu não fui para a cozinha e voltei daqui a pouco meio desconcertado. Eu disse, Elaine, quando a gente lava o macarrão, ele solta aquela pozinho branco na água, que nem o arroz. Eu disse, como lava o macarrão, Eliseu? É que eu coloquei água fria, coloquei o macarrão dentro para dar uma escaldada, né, antes de ligar. E virou uma situação difícil que ela teve que ir lá e salvar. Então eu desisto de mexer com macarrão. E essa semana aconteceu de novo. Ela estava em atividade, me ligou para ir adiantando, disse, olha, coloque a água no fogo, porque quando eu chegar eu vou fazer um macarrão alho e óleo. Falei, beleza, coloquei a água e tuchei sal na água, né? Já coloquei o sal ali, ela não gosta muito não, mas eu aprendi com minha mãe, dei um toquinho de óleo, né? Dizem que ajuda, ia ser alho e óleo e tal. E aí então a Elaine chegou, a água estava ali, ela foi preparar o macarrão. Quando nos sentamos para comer, o macarrão estava muito salgado. Ela disse, errei no sal. Meu Deus, vamos comer outra coisa. Eu falei, não, tá bom, vamos comer assim mesmo, né? Delícia, eu gosto de condimento, né? Gosto de pimenta, então sal, mas sal demais faz mal, estava muito salgado mesmo. E eu perguntei a ela, escuta, você colocou sal? Ela disse, lógico, coloquei sal. Você já tinha colocado sal na água. Então, o sal que eu coloquei juntou-se ao sal que ela pôs e olha, água não foi o bastante depois para ficar matando aquilo que o sal demais provocou em nossa boca, né? Em nossa língua. Então, o sal na comida, ele é muito importante, mas de uma forma equilibrada. Nem de mais e nem de menos, para fazer aquilo que ele foi criado por Deus para fazer. Salgar para dar um bom gosto, não é? Excesso, tem gente aí hipertenso que não pode comer sal, bastante. Às vezes a orientação médica substitui elementos que vão fazer o papel de trazer o tempero. Mas, sinceramente, quando eu fiquei internado, de vez em quando vinha algumas comidas sem sal. Ô, coisa difícil para você comer é uma comida sem sal. Então, as palavras de Jesus nesse texto, no qual nós vamos meditar agora, são impactantes, porque ele trata de uma realidade do discipulado. As palavras de Jesus aqui é a implicação de uma vida que recebeu a Ele, que o confessou como Salvador, e que tem que ser uma vida realmente que faça a diferença, que traga sabor a esta vida. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho em nós é o bom perfume de Cristo. Jesus fala de sal e luz, esse texto está falando sobre sal, mas é vida, o sal traz vida de uma forma bem dosada, é sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus está falando isso ligado ao ensino que ele está dando aos seus discípulos, aqueles que vão seguir, têm que receber de Jesus essa influência para fazer diferença no mundo. Então Jesus está falando de vida, não de religião, ele está falando de vida. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, o Senhor Jesus mesmo disse, assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, na verdade, antes de conhecer Jesus, como o pastor Elias já acabou de orar aqui, antes de conhecer Jesus, a nossa vida era destemperada. A nossa vida, ela tinha o gosto que o mundo impõe,
a nossa vida, ou até mesmo, por mais contraditório que possa parecer, enganando-se com a religião, a nossa vida religiosa, legalista, ela tinha algo desequilibrado, e Jesus veio para fazer a diferença, porque a vida com Jesus é equilíbrio para aquele que quer viver e testemunhar a respeito do Evangelho. E esta palavra de Jesus é uma palavra de renúncia, renunciar a tudo aquilo que dominava a nossa mente e o nosso coração, tudo aquilo que dominava a mente e o coração do discípulo, para que ele pudesse ser transformado. Não vou fazer propaganda, não. Uma vez eu usei a minha figura aqui, foi uma hipótese, agora eu vou usar uma coisa que existe mesmo, Elaine, que chamou a atenção. Estávamos andando aí pela cidade e vimos um outdoor. O outdoor faz a propaganda de uma clínica que está trabalhando na calvície, garantindo cabelo para quem é careca. Mas veja só, tem uma foto estampada do médico, careca. Conhece, Roberta? Conhece, Lemos? É um médico que tem aí. Tem uma foto dele careca e depois a foto dele cabeludo. Então, fiquei sinceramente pensando em ver esta clínica, porque ali nós temos literalmente uma propaganda de algo que funciona. Eu era assim, agora sou assim. Da mesma forma, aquele que é chamado por Cristo Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, tem que expressar no seu testemunho exatamente: eu era assim, agora sou assim. Não tem um meio termo para Jesus, olhar para o mundo, flertar para o mundo e ao mesmo tempo tentar viver o Evangelho. Quando Jesus chamava um discípulo para segui-lo, isso significava uma mudança radical em suas vidas. Jesus chamava para seguir e se tornava então o centro de suas vidas. Para trás ficavam as coisas ou do mundanismo ou da religiosidade frívola, legalista, cheia de normas, mas que não produzia vida. Pedro, André, João, Tiago Maior, Tomé, Bartolomeu, Felipe, todos eles eram pescadores e deixaram para trás redes, barcos, a companhia de pesca, os contratos que tinham para com a pesca, abandonaram para seguir Jesus. Olhamos para Mateus, Mateus abandonou a coletoria de impostos para seguir Jesus. Aí nós temos o Simão Cananeu, que aparece no quadro de discípulos como um político brigão, era um rebelde, era um xiita daquele tempo. Ele queria, na verdade, que o reino fosse tomado na base da espada, e Jesus chama para seguir, e ele vai deixando para trás o discurso que ele tinha de violência, de tomar o mundo pela força, e é tomado então por essa mensagem: segue-me, eu sou a paz, eu trago salvação, vida eterna. Nós temos aí Tiago Menor, Judas Tadeu, Matias, que substituiu Judas. Eles não têm profissões aí descritas na Bíblia, mas o que nós temos é que, da mesma forma, Jesus os chamou. Então eles deixaram aquilo que tinham para trás e passaram a seguir Jesus. Gente, como é que é hoje? O Senhor Jesus chegou para você, Ele o chamou, porque Ele disse que não é você que escolhe Ele, é Ele quem escolhe você. Mas Ele chamou. Como é que é a visão, qual é a resposta da sua vida hoje diante disso? Eu estou preocupado com alguns, porque às vezes a gente está conversando e eu pergunto: escuta, me conta como é que foi a sua conversão, me fale do testemunho da sua experiência pessoal. E algumas pessoas com anos de igreja não conseguem falar, dizem: eu estava na igreja, eu comecei a seguir a igreja, eu conheci alguém na igreja, eu fiz curso da igreja, mas na verdade ainda não nasceu de novo. E nós temos orado para que realmente haja um novo nascimento. O novo nascimento é uma entrega a Cristo Jesus, e isso implica em renúncia ao mundanismo da vida anterior, ao engano da religiosidade, da salvação por obras, enfim, tudo aquilo que foi criado pela mente humana, porque Jesus veio para fazer diferença. Então, as palavras de Jesus para nós nesta noite são palavras impactantes. Quem não renuncia a tudo, preste atenção, movimento no texto, já a gente medita. Quem não renuncia a tudo, então, não é discípulo. Vem e segue-me. Renuncia a tudo aquilo que está no centro do seu coração.
meu discípulo. Vem e segue-me. Eu sigo o Senhor, mas a coisa já complicou. Porque Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele é aquele que apresenta os princípios do seu reino, não por força nem por violência, mas Ele vai agir na sua vida para que você seja alguém que está vivendo nessa terra como Cristo viveu. Na linguagem do apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, Jesus está vivendo em mim. Sem fanatismo, sem chatice, sem aquele que fica para mostrar que é crente, colocando o dedo, acusando e fazendo. Não, simplesmente exalando aquilo que Cristo é na sua vida. Rompimento, no entanto, com tudo aquilo que é mundano. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus replicou dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Porque o mundo o tempo todo sinaliza para você voltar. Há alguns que experimentam a conversão e às vezes diz: pastor, depois que eu entreguei meu coração a Jesus, as coisas pioraram. Perdi meu emprego, doença na família, dificuldade. E alguns começam a pensar se realmente vale a pena entregar a vida para Jesus, sem entenderem que Jesus diz que no mundo nós temos aflições, nós temos as dificuldades, mas Ele estará sempre conosco, mesmo que seja no meio da tempestade, Ele estará conosco e nos trará salvação, cura e libertação. Lucas era um médico, é o único escritor dos 40 escritores da Bíblia que não era judeu, ele era um gentil. Os historiadores dizem aí que ele nasceu na Síria, era um sírio de Antioquia, a antiga Síria, mas tornou-se um médico grego, um homem muito inteligente, um homem muito culto, e em torno do ano 59 até 63, ele escreveu o Evangelho contando a história de Jesus e escreveu Atos dos Apóstolos contando a história da igreja. Então, o que ele fez foi encontrar-se com Jesus. Ninguém sabe, não há uma segurança. O fato é que ele foi encontrado pelo Evangelho através da pregação de alguém. Pelo teor do Evangelho e do livro de Atos, alguns dizem que foi através de alguns apóstolos, e alguns até mesmo insistem em acreditar que a conversão veio através da vida dele com Paulo, porque ele seguiu Paulo em várias viagens missionárias. Paulo o cita em alguns momentos aí, por exemplo, nas 3 cartas, eu não vou ler, vou só citar, você tem escrito, Colossenses capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, e Filemon, que tem um único capítulo, no versículo 24. Tornou-se um batalhador, um evangelista de mão cheia. Nós não temos na Bíblia, a tradição conta. Aos 84 anos ele morreu, alguns dizem que foi em Roma, outros dizem que foi em Patras, outros dizem que foi em Tebas, não sabemos ao certo, não sabemos o modo também, mas a tradição diz que ele foi martirizado, pendurado em uma árvore, por causa do amor ao Evangelho. E ele conta a história de Jesus, como aquele que veio fazer diferença. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, nós temos a chave do Evangelho de Lucas, porque ele apresenta Jesus como o homem perfeito, totalmente Deus, totalmente homem. E ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o objetivo de Lucas era envolver também os gentios. Ele escreve para judeus, mas o seu foco também é voltado para os gentios, e eles são representados aí tanto no Evangelho como no livro de Atos, por esse Teófilo, um amigo que a gente vê que é convertido pelo que a gente lê, não é? E ele então apresenta a história de Jesus, apresenta a história da igreja, para mostrar que Jesus faz a diferença. Ele veio para salvar os pecadores perdidos e transformá-los em filhos de Deus. Veja aí Lucas capítulo 29, versículo 32. O Levi que aparece aí é Mateus. Mateus tinha sido chamado por Jesus para segui-lo. E o que Mateus fez? Deu uma festa na sua casa. Jesus foi lá comer com ele,
E veio mais cobradores, porque quem converte é assim, chama mais gente para conhecer. E Mateus chamou, e a casa dele estava cheia de cobradores de impostos, de outros reconhecidamente pecadores pelos religiosos. E então nós temos esse registro aí, em Lucas 5, 29 a 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Aí a visão de médico foi aguçado, recebendo a orientação, quem estava contando o que aconteceu, os apóstolos contando para ele. Ele então registrou isso de uma forma bem apropriada, porque Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, aí nós vamos entrar no texto no qual nós vamos meditar, porque o objetivo de Lucas é mostrar que o Filho do Homem entrou na nossa vida para fazer diferença. Qual é a qualidade do seu sal? Nós temos os textos paralelos em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O outro texto paralelo está em Marcos 9,50. Eu vou fazer um pouco de força aí durante a pregação, para a gente entender a questão do sal, porque aqui Marcos é bem claro: bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então veja aí no seu capítulo 14, eu vou dar o pano de fundo para a gente chegar nos 2 versículos aí. Veja aí, Lucas capítulo 14, versículo 1 a 6, nós temos o choque da visão de Jesus, tanto com a religião legalista, como também com o mundanismo. 14, versículos 1 a 6, o que Jesus faz? Ele cura um homem que tinha acúmulo de líquido, era um hidrópigo, um homem que vivia inchado, e o inchaço traz dores, locomoção difícil, e Jesus então vai e cura este homem tem a sua vida mudada. Mas o que acontece com os religiosos legalistas que estão ali? Foi sábado. Como é que vai curar no sábado? Jesus está dizendo: aqui está a cura, mas eles estão dizendo: mas é sábado. E Jesus diz: mas cai um bicho no buraco, vocês tiram o bicho do buraco, e aí então eu não vou curar no dia de sábado. Jesus trabalha na mentalidade daquilo que é prioridade para Deus. Ele veio fazer diferença e não se miscuir, não se misturar com aquilo que é errado e é pecaminoso. Em Lucas 14, versículos 7 a 11, Jesus trabalha então na visão, é a humildade versus vaidade. Ele notava que chegavam principalmente os religiosos, os líderes, e já procuravam os primeiros lugares. Gente, deixa eu dar uma palavra aqui bem rápida à igreja. Olha, Jesus ensinou que é humildade. Senta lá no fundo, que depois o dono da festa chega e chama para a frente. Deixa eu já falar para você, é o meu convite, tá bom? Porque tem gente que senta só lá no fundo, às vezes aqui está vazio, você já é convidado, viu? Quando vier ao culto, faça como as nossas irmãs de Rondônia, vem aqui para frente, já senta aqui à frente. Mas Jesus aqui nesse momento critica, porque é a vaidade de querer ocupar os primeiros lugares, e às vezes acontecia dessa vergonha do dono da festa chegar e dizer: como é que é? Pega o beco. Sai daí, porque aí é outra pessoa que vai sentar. Então ele diz no versículo 11: pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois dos versículos 12 ao versículo 24, Jesus fala sobre o tipo de festa, mas não é dizer que não é para convidar gente conhecida. O que ele está dizendo é que as pessoas só faziam isso convidando aqueles que eram do seu prazer, do seu ciclo de amizade, e se esqueciam daqueles que precisavam ser alcançados também pelo seu ato de amor. Por isso ele diz no versículo 14: a tua recompensa tu a receberás na ressurreição dos justos. Deus vê a sinceridade do coração, e ele estende um pouco mais quando ele conta sobre a parábola da grande ceia, falando sobre o reino de Deus. O Senhor chamou tanta gente, e essa gente deu desculpa, um não podia ir, o outro também não. Então ele diz: olha, chame aí os coxos, chame os aleijados, ou seja, chama toda a gente proscrita, para que venham encher a minha casa. Eu quero que a minha casa fique cheia. Então no versículo
33, do capítulo 14, ele diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque no peso do discipulado, Jesus faz essa comparação. É preciso realmente fazer como um rei, que vai estudar a estratégia. Opa, meu exército é menor que o outro, vou pedir paz. É como aquele que vai construir. Tem que realmente saber se pode construir e não fazer como no Brasil, né? Tantas construções aí que não foram à frente, comeram dinheiro e ficaram paradas. Jesus fala aqui do custo do discipulado. Para seguir Jesus, realmente é necessário que o homem, que a mulher pense que o caminho que ele vai seguir será totalmente diferente, será mudado, será transformado, porque senão a pessoa será um seguidor, sem, no entanto, ter a essência do Evangelho e a salvação em sua vida. Então, vamos lá para os 2 versículos. Qual a qualidade do seu sal? Primeiro, o sal foi criado para ser bom. Veja aí a primeira parte do versículo 34. O Senhor Jesus diz: o sal é certamente bom. O sal está nos elementos que Deus criou. Quando Deus criou todas as coisas, o que é que Deus sempre concluía? Via que tudo era muito bom. E o sal não é somente um tempero para ser colocado na comida. Naquele contexto ali, ele era usado nos sacrifícios também. Acabamos de ler agora o Velho Testamento, em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Essa é a ordem de Deus. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta dos manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Por quê? Era um ritual, mas também era para a conservação da carne que era oferecida. O sal era colocado como sinal de perpetuação, como sinal de durabilidade. Além de temperar a comida, era usado também para que ela fosse conservada, para que ela pudesse então ser usada mais tempo. O sal era usado também para outras coisas, não era somente ali para alimentação, temperar, conservar, para os sacrifícios, mas era usado pelos que mexiam com a zona rural, era colocado na terra, para ajudar a adubar a terra. Era colocado muitas vezes misturado com o esterco do gado para que pudesse provocar uma combustão e provocar fogo. Então é nesse sentido que Jesus diz: o sal é muito bom. Aí, doutores, fui ver a medicina, porque sal demais faz mal à saúde. Mas o que a medicina, segundo a minha pesquisa, me mostrou é que o sal regula o ritmo cardíaco, o volume sanguíneo, a transmissão dos impulsos nervosos e a contração muscular, além de garantir o equilíbrio dos fluidos corporais. Porém, se consumido em excesso, pode fazer mal à saúde. Eu não sei se Jesus estava se referindo a isso, mas o fato é que ele diz assim: olha, o sal é algo muito bom, ele é proveitoso, prestem atenção, eu estou falando de algo que vocês conhecem, assim como falou de fermento, assim como falou da plantação, assim como falou dos peixes. Jesus está falando aqui de algo que as pessoas conhecem. O sal foi criado por Deus sendo muito bom. E a etimologia da palavra sal vem do latim salarium, significava o soldo do soldado. O soldado recebia sal como pagamento. Então, se a gente for passar o nosso salário mínimo hoje, né, você trabalharia durante o mês, chegaria lá no patrão para receber o seu salário, ia receber 540 quilos de sal. Aí você ia usar nas suas coisas em casa, ia aplicar na terra, ia fazer comércio na base do escambo com outras pessoas. É isso aqui que a palavra sal vem significar nas palavras de Jesus. É bom. O sal é algo bom. Foi criado por Deus, mas há que se ter um cuidado. Qual é a qualidade do seu sal? Em segundo lugar, quando o sal não é bom, é descartável. Veja aí agora a parte B do versículo 34. Porque Jesus diz: caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? O sal, nos tempos de Jesus, mas em alguns lugares na terra, há as minas de sal.
mas aqui ele era obtido da evaporação do Mar Morto, e não era só o cloreto de sódio, era uma mistura que dava o cloreto de sódio, cloreto de potássio e o cloreto de magnésio. Então ele deveria ser conservado para ser aplicado, mas surgia também nos sulcos de água, quando ele também produzia o sal, mas ele, pouco tempo depois, se estragava, não servia para nada. Então é nesse sentido que o Senhor Jesus diz: olha, se ele se tornar insípido, vai perder a sua propriedade. Ele foi criado bom, mas se ele não for usado no seu tempo de bom, útil, ele vai se tornar uma coisa que não presta. E ele continua no versículo 35, parte A: nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Então, presta atenção que eu disse ainda agora. Por que para a terra? Porque ele adubava a terra, era usado para adubar a terra. Por que o monturo? Porque juntava lá o esterco, colocava, misturava com sal, bem dosado, e eles então faziam fogo. Eram fogueiras que eram necessárias até mesmo para o cultivo da terra. E Jesus falou de uma forma pesada aqui: não presta mais. Mateus capítulo 5, versículo 13, é até mais profundo no relato das palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Qual é a qualidade do sal? Se ele é bom, ele é usado do modo certo, ele vai abençoar. Mas se ele não é usado, aliás, se ele se torna insípido, ele perde então a sua propriedade, ele é descartável. Então Jesus vai e faz uma advertência. E é aqui que eu quero me valer de Marcos também, para fazer valer a pena o que você está ouvindo nesta noite. Em terceiro lugar, a advertência é para o saleiro. Marcos diz: tende sal em vós mesmos. Jesus está falando sobre a qualidade do sal. Veja aí a parte B do versículo 35. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aqui é o ponto máximo do ensino de Jesus. A multidão está ouvindo Jesus falar sobre culinária, sobre orientações agrícolas, mas o foco do ensino de Jesus é para os seus discípulos. Eles foram chamados para servir. Então a mente deles, trabalhadas pelo Espírito Santo, vai mostrar que Jesus não está falando do sal, simples e puramente. Ele está falando da vida que recebe do coração, que recebe o Evangelho. Por isso ele vai usar a expressão: quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando com os discípulos naquela época, e nesta noite ele está falando com você e comigo. Nós recebemos o Evangelho. Assim como Paulo diz que nós somos vasos, que contém vasos de barro, que contém o tesouro, a palavra está falando nesta noite que você é o saleiro. E este saleiro tem que conter o sal, que vai ser usado com propriedades. É o ponto máximo da orientação de Jesus. E ele chama a atenção: olha, quem tem ouvidos vai ouvir agora. Por isso, mais tarde, Mateus, mais tarde Marcos e até o próprio Lucas, vai ter a sua mentalidade trabalhada pelo Espírito Santo para nos trazer esse ensino, dizendo: é sobre isso que Jesus está falando. Porque hoje a palavra tem sido lida e interpretada muitas vezes de uma forma errada. Há pessoas vivendo um evangelho de aparência, um evangelho de legalismo. Há pessoas que estão vivendo um evangelho de obras, fazendo coisas para de alguma forma merecer a salvação ou ser conhecido como crentes em Cristo Jesus. Em João, no capítulo 10, versículos 26 e 27, o Senhor Jesus diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então veja só, ele está falando para a multidão. A multidão está ouvindo sal, comida, coisa agrícola, mas ele está falando com os discípulos e ele está dizendo: olha, quem não ouve é porque não é minha ovelha. E termina dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por isso Jesus usa essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na revelação do Apocalipse,
de Jesus a João na ilha de Patmos, ele escreve a carta às 7 igrejas que estão na Ásia. Ali é uma linguagem, ele se dirige aos anjos da igreja. Alguns dizem de um anjo mesmo que cuidava espiritualmente, alguns dizem que era o pastor da igreja, mas o fato é que Jesus tem uma palavra para cada uma dessa igreja. Mas nos textos que a menina projetou aí, Apocalipse 2, 7, 11, 17, 29, e o capítulo 3, 6, 13 e 22, sempre Jesus usa essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então, dessa forma, o capítulo 14 termina com a mesma advertência. Você foi chamado pelo Senhor Jesus. Você é o saleiro que não pode estocar dentro de você o sal. Você já foi num restaurante que você pega aquele saleiro, bate, não sai nada? Você tem que ficar dando golpe naquele saleiro para ver se ele solta o sal. Eu me lembro que aí estávamos num desses restaurantes e a gente com dificuldade, eu chamei o garçom e falei: escuta, eu sei de um truque para soltar esse sal aqui. É isso mesmo, coloca arroz cru, né? Coloca uma porção de arroz cru, porque você fica agitando e o sal não vai ficar úmido e não vai ficar difícil de tirar. Ele disse: eu não sabia. Eu disse: então começa a usar isso, porque é chato você ter que ficar, e de vez em quando você dá um golpe e cai sal a mais na sua comida. Esta palavra é para você nesta noite. Jesus entrou na sua vida para que você faça a diferença. Você não pode ter dentro de você estocado este evangelho, porque este modo de viver vai fazer com que o seu testemunho se torne insípido, não vai ter nenhuma produtividade no reino de Deus. Você será um crente sentado no banco, dando o seu dízimo, vindo aos cultos, voltando para casa, mas não fazendo nada mais do que isso. E Jesus está sendo categórico e pesado nesta noite: não presta, vai ser jogado fora. Nem para fazer fogueira misturado com estrume serve. Então, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida dessa forma, irmãos? Qual deve ser para nós a lição nessa noite? Qual a qualidade do seu sal? Em primeiro lugar, torne a sua vida um saleiro com o sal bom. Leia a palavra, medite na palavra, cresça na sua vida de oração. Não estoque aquilo que você tem aprendido da palavra, porque o seu testemunho precisa ser conhecido como sal que traz o bom tempero com quem você convive, na sua família, nos seus relacionamentos, com as pessoas que chegam até você. Jó, no capítulo 6, versículo 6, aquela vida sofrida, lutando com todas aquelas doenças. No capítulo 6, versículo 6, ele fez um comentário que eu trouxe para hoje à noite aqui. Ele diz: comer-se-á sem sal o que é insípido? Haverá sabor na clara do ovo? Elane comprou esses dias 3 caixinhas de clara de ovo. Eu disse: Elane, por que você comprou isso aqui? Você estava na oferta, né? Mulher com oferta compra mesmo, né? Compra cabide, compra um monte de coisa. Mas naquele dia ela comprou. Nós nem usamos, né? Passou a validade. Porque era clara, sem nenhum tempero. Alguém inventou, né? Deve ter uma outra caixinha só com gema. Mas o que Jó está dizendo aqui é: olha, só se for remédio, você tomar a clara do ovo, pura, crua, engolir, sem sabor nenhum. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem sabor. A sua vida precisa expressar esse sabor. Torne-se um saleiro. Imagine-se um saleiro que não está com o sal ali petrificado, umedecido, porque ele está sempre esparramando sal, e quanto mais ele esparrama, mais ele é usado, assim como a vara que dá frutos e o Senhor limpa para dar mais frutos ainda. Torne a sua vida realmente uma vida que esparrame esse sal do reino, que faça diferença na vida da humanidade. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16, o Senhor Jesus, iniciando ali o sermão do monte, ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. E aí então ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A sua vida não pode fazer coisas para chamar a atenção de Deus, mas uma vez tendo Jesus no seu coração e a ação do Espírito Santo, você é preparado de antemão para toda boa obra, que uma vez sendo exercitada, não traz glória para você, não traz exaltação para você, mas aponta cada vez mais para Deus. Torne-se um saleiro com sal de ótima qualidade. Em segundo lugar, torne o Evangelho conhecido pela qualidade do seu testemunho. Que a sua vida seja conhecida como sal que salga, quando você dá exemplo. Você foi chamado para ser um apaziguador, por exemplo. Às vezes a gente tem conflitos na própria igreja, às vezes no trabalho. A sua vida faz toda a diferença quando você é usado por Deus para chamar a paz, para elucidar a situação e não complicar ainda mais. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Já fiz a confissão, mas como alguns ainda têm dúvida, faço novamente. Esses dias, no momento de tensão, quando eu estava ouvindo aí algumas pessoas, em determinado momento, eu interrompi a conversa e usei algumas expressões, não palavrão, mas usei expressões pesadas naquele momento. Qual foi a consequência disso? Distúrbio, desencontro. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar preparados em todo momento, sendo salgados pela palavra, para saber responder no momento certo, com a palavra certa, porque isso vai trazer frutos no seu testemunho, que vão glorificar a Deus. Então essa é a palavra para nós essa noite. Qual é o tipo de sal que tem no seu saleiro? O que é que você tem para oferecer realmente que faça a diferença? Em terceiro lugar, peça a Deus que transforme a sua vida. Não há uma contradição. Jesus está falando do sal propriamente dito, ele está dizendo, se ele perde o seu valor, se ele se torna insípido, impossível será restaurar-lhe o sabor. Ele está falando do sal, mas nós trazemos a aplicação para a vida espiritual, e sabemos que para Deus não há impossível. Então coloque a sua vida e peça para Deus transformar a sua vida. Se o Evangelho de Cristo Jesus não tem sido conhecido através das suas ações e das suas reações, assuma o compromisso, leia a palavra, como nós cantamos ainda agora, como a corça suspira pelas águas, nós precisamos de Deus, Ele é a vida na nossa vida, é aquele que vai nos trazer vida abundante. Então, como o sal que salga, seu coração foi feito para amar e perdoar. Como o sal que salga, seu testemunho para crentes e não crentes deve apontar para Cristo Jesus. Como o sal que salga, o seu comportamento para com os outros, superiores ou não a você, deve exalar o bom perfume de Cristo. Como o sal que salga, a sua vida tem que ser apresentada ao mundo como ela é hoje, em contraste com o que você era antes. Como um crente convertido pode cultivar a ira? O sal vai perder a sua propriedade. Como um crente convertido pode cultivar a mentira? Ele vai perder a propriedade. Porque, além de tudo, traz um grande prejuízo, porque se esparrama, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo hoje como país, onde a verdade é celebrada, é condenada como mentira, onde a mentira é exaltada como verdade. Isso está dentro da igreja também. Se nós não pedimos a atuação e a transformação do Espírito Santo para nos dar esse discernimento, nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe, eu era, agora não sou mais.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como sal que salga, você deve aproveitar todas as oportunidades para apresentar Jesus como Salvador. Deixe o Senhor Jesus tocar no seu coração esta noite. Você que já tem Jesus como Salvador, você foi chamado para salgar este mundo de uma forma equilibrada. Faça a diferença. Tempere com o gosto do Evangelho. A linguagem que faça com que Jesus Cristo seja conhecido através da sua vida. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, abra o seu coração nesta noite, para ser um saleiro que receba o sal da vida, que fará com que outros também conheçam, assim como Mateus, encontrado por Jesus. Primeira coisa que ele faz é chamar gente pecadora como ele para conhecer Jesus. Sal sendo espalhado. Zaqueu também era publicano, também era cobrador de imposto. Primeira coisa que ele faz quando é encontrado por Jesus, chama a gente para sua casa, para que mais pessoas como ele conheçam a Cristo Jesus. Mais pessoas precisam conhecer a salvação através da sua vida e através da minha vida, porque a presença de Jesus enche o nosso coração de luz, da verdade. A nossa vida se torna abundante, preciosa. A nossa vida se torna um instrumento rico nas mãos de Deus, não pelos nossos méritos ou capacidade, mas porque Jesus fez toda a diferença. Qual a qualidade do seu sal? Quero pedir a você que fique em pé. E você que já entregou a sua vida a Jesus, responda essa pergunta agora diante do Senhor. Qual é a qualidade do seu sal? Qual tem sido? Porque talvez você precisa, nesta noite, pedir que Deus transforme a sua vida. Deus tem um propósito para você. E o propósito é fazer diferença nessa vida. E se você, nesse momento, talvez você diga, não, eu ainda não tive essa experiência com Jesus. Nós sempre estamos nos colocando à disposição e tem acontecido. Ligue para nós, agora na saída mesmo, pessoal da recepção, deixe o seu nome, o seu contato. Tem muita gente, a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas vamos alcançar a todos. Mas entregue a sua vida a Jesus. Ele pode tornar você um instrumento de bênçãos, que vai fazer diferença na vida de muita gente. Deus amado, nos colocamos diante do Senhor agora, pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor, com a aplicação desta palavra. É a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que faz toda a diferença, porque nos mostra quem nós somos realmente. Deus, nós não podemos enganar o Senhor. Às vezes nos enganamos a nós mesmos, enganamos a outros, mas o Senhor ninguém pode enganar. Então o Senhor nos conhece. Então ouça, Senhor, as orações, as petições, as preces feitas aqui, neste lugar agora, ou através da internet, Deus. Ó Espírito Santo, sonda a nossa mente e o nosso coração, porque nós queremos que as nossas vidas sejam úteis nas Tuas mãos. Ó Deus, que elas tragam como resultado um fruto que glorifique ao Senhor. Então, Senhor, vença em nós essa timidez que muitas vezes nos impede de falar de Cristo Jesus. Ó Deus, leve-nos a vencer essa timidez que nós temos, até de convidar outras pessoas para ouvir a palavra. Ó Deus, abençoe aqueles que estão aqui e que têm certeza da salvação, com a visão da edificação na Tua palavra. Realmente, Senhor, serem o bom sal, serem o saleiro que contém o bom sal, e que vai esgotar o seu conteúdo para ser renovado, para ser novamente usado para abençoar outras vidas. Ó Deus, e aqueles que porventura ainda não têm o Cristo Jesus, revela através da ação do Espírito Santo, porque sem Ele nada nós podemos. Sem Ele não há garantia de vida eterna, de comunhão com o Senhor. Ouça, Senhor, as nossas orações, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.